Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês uma maquiagem que eu amo fazer, que é um esfumado na diagonal. Lembra que em quase todos os tutoriais aqui do canal, a gente sempre esfumava toda a volta do côncavo? Pois é, nesse tutorial aqui, o esfumado que a gente vai fazer no olho é todo na diagonal. Se tu tem um olho caído, vai levantar o teu olhar. Se tu tem um olho pequeno, vai aumentar o teu olhar. Que ela cai muito bem pra qualquer tipo de olho. Eu tenho certeza que vai ficar muito legal no teu tipo de olho também. Fiz aqui em tons neutros e usei batom vermelho. Se tu quiser, pode fazer todo esse esfumado com outras tonalidades e usar depois também outra tonalidade de batom, que vai ficar bem bacana. Então é isso, espero muito que vocês gostem do vídeo. Quer acompanhar o passo a passo dessa maquiagem? É só continuar assistindo o vídeo. Vamos começar! Pra gente começar essa maquiagem aqui, que ela é um pouco mais elaborada, a gente primeiro precisa fazer duas coisas. Começar aplicando corretivo, espalhar com um pincelzinho. Muito importante depois a gente vir e selar todo esse corretivo com pó, para depois a sombra poder ficar bem esfumada. E o segundo passo, que também é muito importante, é aplicar pó translúcido aqui abaixo de todo o olho. Agora, então, pra gente começar o nosso esfumado, eu vou vir nessa sombra laranja aqui, da paleta de 120 cores, com um pincel bem fofinho de esfumar, e vou aplicar ela aqui, na diagonal. É muito importante essa sombra subir bastante até quase a sobrancelha. Nessa maquiagem aqui, a gente não vai fazer que nem nos outros vídeos, que a gente vinha e contornava todo o côncavo, não. A gente vai vir aqui, ó, só aqui do canto externo em direção ao canto interno. Aqui embaixo com o movimento de vai e vem e aqui em cima com o movimento de bolinha. Vamos intensificar bastante essa sombra laranja. Aqui embaixo pode pôr bastante pressão no pincel. Conforme a gente vai subindo, a gente vai tirando essa pressão. Agora com o pincel de esfumar menor e essa sombra marrom aqui do Quinteto 01 da Vult, vou vir e vou aplicar ela aqui na diagonal, mas dessa vez eu vou subir com ela só até aqui o côncavo, ó. Com a mão bem levinha em movimento de bolinha, eu venho e dou uma esfumada aqui no marrom. Volto com o sombra laranja e o pincel maior e vou esfumar aqui por cima do marrom mais escuro. Não deixar nenhuma marcação. Agora eu volto novamente com o marrom e vou aplicando aqui para escurecendo. Conforme a gente vai esfumando, a sombra ela vai perdendo a intensidade. Então a gente esfuma, volta, até ela ficar bem da tonalidade que a gente quer. Volto novamente com a sombra laranja, o pincel maior e esfumo. Sempre na diagonal em movimentos de bolinha. Faço esse mesmo procedimento umas 3, 4 vezes, até a sombra ficar totalmente esfumada e na tonalidade que eu quero. Agora eu vou vir na paleta Studio 1 da Vult e vou misturar a sombra dourada com a sombra champanhe. E vou aplicar aqui na pálpebra móvel onde não tinha sombra. Vou subir com essa sombra, ultrapassar o côncavo e chegar quase até a sobrancelha. Agora com o pincel bem de leve eu venho aqui e faço uma transição. Agora eu vou vir com delineador em gel da Dylos com o próprio pincelzinho que vem junto na embalagem. E vou começar a traçar um delineado. Agora eu volto na paleta da Vult e vou vir na sombra preta com o pincel aplicador de sombras bem pequenininho. Aplicar essa sombra preta da metade até o final do olho. Gente, eu tinha me esquecido de falar. O delineado ele começa aqui no cantinho interno e vai terminar aqui, ó, no canto externo do olho. A gente não vai puxar o gatinho. Seguindo, então, aplicando a sombra aqui na diagonal da metade do nosso delineado até o final. Subindo com ela aqui, abaixo da sombra marrom mais escura que a gente tinha aplicado. Agora, pra gente esfumar o preto, a gente não vai usar a sombra preta, a gente vai usar a sombra laranja que a gente tinha usado antes. Esse pincel de esfumar bem pequenininho. Vou começar a esfumar aqui, ó, com movimento de bolinha na beiradinha do preto. Vou começar a puxar o preto aqui pra fora do olho, mas não ultrapassar o marrom mais escuro que a gente tinha aplicado antes. Vou fazer uma transição aqui, daquelas duas sombras mais clarinhas que a gente usou aqui no canto interno, até o preto. Vou pegar mais um pouco de sombra preta e vou intensificar ela aqui no canto externo. E volto com a sombra laranja e esfumo. Muito importante aqui nessa maquiagem a gente trabalhar com as sombras aos poucos. Construindo camadas, que aí assim não tem como errar. Volto com o pincel grandão de esfumar e a sombra laranja de novo e vou esfumar bastante. Pode descer bastante com a sombra aqui que depois a gente vem e limpa, não tem problema. É muito importante a gente não ver aonde começa e aonde termina cada sombra. Tem que ficar uma transição bem bacana.
esfuma bem até ficar assim, ó. A gente não vê onde começa a sombra laranja, a gente não vê onde começa a sombra marrom mais escura e a gente também não vê onde começa a sombra preta, fica essa transição. Eu vou vir nessa segunda bandeja aqui da paleta de 120 cores e vou usar essa sombra aqui iluminadora. Com o pincel língua de gato, eu peguei bastante produto e vou aplicar aqui, abaixo de toda a minha sobrancelha. É muito importante pegar bastante produto. Não te preocupa que não vai estragar tua maquiagem, confia em mim. Agora eu vou vir com o pincel de esfumar grandão, aquele de novo, e vou esfumar aqui, ó. Isso que é muito importante, aplicar bastante sombra iluminadora, para fazer uma transição entre a sombra iluminadora e o laranja. Aplicando bastante sombra fica mais fácil de esfumar. Agora eu vou vir com um pincel bem fofinho e vou tirar todo o pó translúcido. Agora eu vou umedecer um cotonete e vou limpar aqui o canto externo. Pra não ficar muito marcado, eu volto com aquele pincel de esfumar bem pequenininho e só dou uma esfumadinha aqui na beiradinha. Agora eu vou vir com o delineador em gel na linha da água, tu também pode usar um lápis preto. Com o pincel de esfumar pequenininho, eu vou voltar com a sombra laranja e vou esfumar ela aqui abaixo. Sempre linkar o esfumado de baixo com o de cima. Agora eu vou vir na sombra marrom e vou aplicar também por cima. Com um pincel de precisão bem pequenininha, a sombra preta. E aplico aqui bem rente a linha da água. Depois que a gente já esfumou aqui abaixo, eu vou vir com a mesma sombra que a gente usou abaixo da sobrancelha e vou iluminar aqui o canto interno. Agora essa parte é totalmente opcional. Se tu quiser deixar a maquiagem assim em tons mais opacos, pode deixar que vai ficar super bacana. Mas eu vou aplicar um pigmento, então eu vou vir com um primer aqui no canto interno. Agora eu vou vir nesse pigmento aqui da Toque de Natureza, que ele tem umas partículas em dourado. E vou aplicar aqui em todo o canto interno do olho. Vou bastante com ele aqui perto da sobrancelha. Agora eu venho com o dedo só para tirar o excesso de brilho. Então é isso, gente. Já finalizei com cílios postiços e máscara de cílios. O batom que eu usei foi o Balé da Dylos. Aproximei um pouquinho para vocês poderem ver o resultado final da maquiagem. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, aí, não se esquece de clicar em gostei aqui abaixo pra mim. Quanto mais gostei o vídeo tem, mais ele é distribuído aqui no YouTube. Não se esquece também de me seguir lá no Facebook, que é facebook.com/canal Pamela Martins. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, junto com a lista dos produtos utilizados. Vai estar tudo listadinho aqui embaixo. Então é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo.